Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso sobre Introdução ao Aprendizado por Reforço. Todas as informações referentes a esta aula, bem como os demais materiais do curso e do projeto, vocês podem conferir na página da universidade. Nesta aula, iremos falar um pouco mais sobre aplicações envolvendo otimização combinatória. Como nós já tratamos desse problema na aula anterior, eu irei iniciar a aula já na parte de aplicação. Caso você queira relembrar algumas coisas referentes ao tema de otimização combinatória, basta que você assista a aula 6 e faça sua revisão. Hoje nós iremos tratar do problema da mochila multidimensional. Dando início à aula, temos aí duas figuras distintas. Vamos supor que temos uma pessoa que precisa realizar uma mudança. Porém, essa pessoa deve obedecer a algumas restrições. Na primeira imagem, temos aí caixas de embalagens. Vamos supor que temos vários itens aleatórios a serem transportados e que a caixa consegue transportar uma certa quantidade de itens com a restrição de que o peso máximo por caixa seja de 20 kg. Cada item possui um certo valor para o dono e ele tem a necessidade de levá-lo mais rápido do que os outros itens. Como nós iremos conseguir colocar o máximo número de itens de alto valor sem que as caixas ultrapassem o peso máximo permitido? Vamos supor agora que temos uma transportadora que leva mercadorias para todo o Brasil. Essa transportadora possui apenas 3 caminhões e precisa levar um máximo de mercadorias para que o lucro do proprietário seja maximizado. Ao carregar o caminhão, é preciso respeitar duas restrições. O volume dos itens não pode ultrapassar o volume do baú do caminhão e o peso máximo que o caminhão suporta. As caixas possuem itens variados e cada caixa dará ao proprietário um certo lucro. Como é possível transportar o máximo número de mercadorias, visando obter o maior lucro possível e respeitando as restrições? Essas e outras questões são problemas que iremos discutir dentro do problema da mochila multidimensional. Vamos supor que você precisa organizar diariamente sua mochila escolar. Você tem 15 disciplinas diferentes e cada disciplina te exige um material diferente para a aula. Além disso, você também vai ao clube de futsal durante 2 dias na semana. Diariamente, você tem a necessidade de verificar qual aula vai ter e quais materiais são necessários naquele dia. Não seria interessante você levar coisas de que não seriam úteis naquele dia e também não seria interessante você esquecer o material da aula daquele dia ou esquecer de levar sua chuteira para o futebol em dia de jogo. Analisando esse problema, vemos que os itens possuem valores diferentes de acordo com os dias da semana. Problemas desse tipo estão sempre tentando maximizar o lucro a fim de que seja aproveitado o máximo de itens de alto valor. O problema da mochila multidimensional envolve otimização combinatória e tem como objetivo selecionar o número máximo de itens a fim de maximizar o transporte desse objeto em uma determinada quantidade de mochilas. Além disso, deve-se respeitar as restrições de cada mochila. Essas restrições podem ser as mais variadas: peso, tamanho dos itens, resistência ao calor, entre outras restrições. Uma outra característica importante para esse problema é que ele pode ser tratado de forma multidimensional. E o que significa isso? Bom, a priori, o problema é colocar itens que maximizam o lucro de uma mochila. Porém, você pode possuir mais de uma mochila para resolver esse problema. Cada mochila seria considerada como uma dimensão, já que elas possuem suas próprias características. No próximo slide, vamos tratar dessas questões de forma matemática. Recordando um pouco a ideia de problemas que envolvem otimização combinatória, temos que lembrar que esse tipo de problema envolve uma função objetivo que deve ser maximizada ou minimizada. Essa função deve obedecer a algumas restrições para que se consiga realizar a maximização ou minimização. O problema da mochila multidimensional seleciona itens que maximizam o lucro em uma determinada operação. Nesse caso, temos um somatório que maximiza a função objetivo. Esse somatório tem a multiplicação de dois termos. O termo xi armazena de forma binária se o objeto i foi selecionado, caso contrário ele o descarta. O termo vi é o valor agregado ao item i. O somatório vai de 1 a n, onde n é a quantidade de itens e i o termo referente a cada item. A restrição para esse problema é dada pelo limite máximo de peso que cada mochila pode suportar. Neste caso, também teremos um somatório com uma multiplicação de dois termos. O índice J é referente à mochila. O termo PJI é o peso da mochila J referente ao item I. O termo CJ é a capacidade máxima para aquela mochila.
O termo XI faz a seleção do item de cada mochila. Para esse termo, também é garantido que ele seja tratado de forma binária. Bom, agora precisamos usar todas essas informações em um sistema de aprendizado por reforço, para que o nosso agente consiga maximizar o seu lucro. Quando estamos trabalhando qualquer problema dentro do aprendizado por reforço, sempre precisamos pensar em alguns fatores. O primeiro deles seria o ambiente de tarefa. No nosso caso, o ambiente de tarefa é o transporte sendo realizado por uma mochila, e o nosso agente seria a mochila. O estado são todas as possibilidades de inserir um objeto na mochila, ou seja, um estado ST identifica qual objeto é inserido na mochila em um instante T. A ação seria a intenção de inserir um objeto na mochila, depois de um instante de tempo. Essa ação ela é atrasada, ou seja, uma ação AT representa a intenção de inserir um objeto na mochila em T mais 1. Quando o item é inserido na mochila, ele é retirado da lista de ações disponíveis. O reforço é dado pela subtração do valor referente ao item I pelo peso do item I referente à mochila J. Quanto mais desequilibrado for a relação do peso do item com o seu valor, maior será o reforço. Nesse sentido, quanto mais objetos de valor for inserido, respeitando a restrição, maior será a recompensa. Vamos supor que você tem aula durante uma semana. Você precisa selecionar os itens que você vai precisar para cada aula. Você possui 6 itens à sua disposição: cadernos de matemática, história, física, português, geografia e sociologia. Além disso, você tem uma chuteira para jogar bola. Quais seriam as combinações que maximizariam seu lucro, que neste caso é ir à aula? Nesse caso, basta que, a cada instante, selecionemos apenas o que vamos precisar. Se em um determinado instante colocarmos um caderno que não tem necessidade, receberíamos um pequeno reforço negativo. Agora, se colocarmos a chuteira, receberíamos um grande reforço negativo. Basicamente, é dessa forma que o AR irá interagir para solucionar esse problema. Ao executar o lacinho no MATLAB, selecione o problema da mochila multidimensional. Na interface do problema, nós podemos fazer algumas escolhas antes de executar o programa. Eu sugiro que vocês utilizem os mesmos dados propostos neste problema para que vocês consigam acompanhar melhor. A instância foi escolhida a Wang 1, com o lucro máximo ou valor ótimo de 141.278. Essa instância usa 2 mochilas e possui 28 itens. A escala é a convencional e o algoritmo de aprendizado é o Q-Learning. Os parâmetros de aprendizado são de 0,75 para a taxa de aprendizado, 0,15 para o fator de desconto e 0,01 para a e-grid, que é a política gulosa, e cerca de 1000 episódios. Ao executar o programa nessas condições, provavelmente vocês obterão um resultado similar ao que está na tela. No primeiro gráfico, temos a relação dos episódios com a soma. A soma nada mais é que os valores dos itens que foram inseridos na mochila a cada episódio. Se observarmos o gráfico, dá para perceber que está acontecendo o aprendizado. O valor da soma começa a subir e quando chega nas proximidades do episódio 100, ela começa a se estabilizar entre 1.2 e 1.4. Esse resultado, de certa forma, é bom, visto que na tabela de resultados o valor máximo se aproximou muito do ótimo, e também a média está na casa de 1.2 vezes 10 à quinta, que também não é um valor ruim. É possível também visualizarmos a evolução do aprendizado. Vemos quais os itens que foram selecionados e quais foram rejeitados. Além disso, é possível ver o valor da soma desses episódios. No episódio 1, por exemplo, vemos que ele seleciona os primeiros itens e depois começa a rejeitar. Ele só aceita um item bem no final. O valor da soma está bem inferior ao valor ótimo. No episódio 100, nós vemos que já temos uma seleção melhor dos itens e a soma já está com o valor próximo do ótimo. E esse resultado vai ficando cada vez melhor. No último episódio, temos um valor para a soma bem mais próximo e isso mostra que quanto mais o programa ficar simulando, mais ele irá se aproximar da região considerada como ótima para resolver esse problema. Vamos alterar a taxa de aprendizado de 0,75 para 0,0075. Percebemos que quando reduzimos muito a taxa de aprendizado, as outras taxas terão um peso bem maior. O nosso agente nessa situação começa a otimizar seu aprendizado no episódio 800, um valor bem maior comparado ao da simulação anterior.
Na tabela de resultados, verificamos que o valor máximo e o valor da média também foram bem inferiores ao caso anterior. Vamos agora manter a taxa de aprendizado e reduzir o fator de desconto, de 0,15 para 0,0015. Quando fazemos isso, a taxa de aprendizado é aumentada junto com a política e percebemos que o nosso agente consegue aprender bem mais rápido. Porém, se compararmos os resultados com o primeiro caso, os valores ainda são bem inferiores. Quando diminuímos muito a penalidade, o programa atinge o objetivo muito rápido. Nesse caso, é possível que o agente tenha perdido informações de aprendizado que seriam importantes para aumentar o valor do máximo ou da média. Agora vamos para o último caso. Vamos manter o fator de desconto e a taxa de aprendizado e vamos alterar o e-grid de 0,01 para 0,0001. Neste caso, conseguimos perceber o aprendizado acontecendo de forma mais lenta. O aprendizado começa mais ou menos em 0,8 e quando passa do episódio 200, começa a se estabilizar. Os resultados para este caso foram bem parecidos com o primeiro caso, mas o nosso agente demorou mais que os outros casos para atingir a região que otimizaria o problema. Então, quando resolvemos problemas que envolvem o aprendizado por reforço, precisamos nos atentar aos parâmetros de aprendizado e para qual algoritmo estamos usando, porque através desses parâmetros podemos obter inúmeras informações a respeito do problema. Além das informações gráficas, é possível obter mais informações a respeito deste problema. E como que a gente pode obter essas informações? Basta que depois que rodarem um programa, você acesse a pasta do Larsim e em seguida a pasta de resultados. Ao abrir essa pasta, você terá uma lista de instâncias referente ao problema da mochila multidimensional e de outros problemas trabalhados no Larsim. Vamos então abrir a instância em que nós usamos para a aula, que neste caso é o N1. No bloco de notas, nós temos informações detalhadas do problema. Temos informações dos resultados e também temos informações de quais itens foram aceitos e rejeitados. Além disso, podemos ver os valores da soma gerada em cada episódio. Bom, pessoal, assim nós finalizamos mais uma aula, onde foi apresentado mais uma aplicação envolvendo otimização combinatória na resolução do problema da mochila multidimensional através do aprendizado por reforço. Todas as informações utilizadas para a exibição desta aula, bem como as referências bibliográficas, estarão na descrição do vídeo. Agradeço sua presença e até a próxima aula.